invoca o Código do Império, a matriz é essa. Vamos trabalhar então com a República, o que foi produzido em termos de República. Porque você não pode pretender fazer história séria recorrendo 300 anos. Isso é um trabalho para a vida. Pegar um espaço determinado, quero trabalhar Brasil republicano. Então isso é sempre, você vai trabalhar num nível acadêmico com a história, você vai fazer um corte. A não ser que a gente retorne lá para a escola de análise, aí vamos fazer toda a Europa, o Mediterrâneo, né? Vamos fazer lá o Brodel, séculos e séculos. Mas essa é uma perspectiva já bem superada pela própria microhistória, pela história oral, enfim, várias expressões da história que demandam formas alternativas de se pensar. No projeto Vicente Hall, o Vicente Hall não era nenhuma beldade democrática, de passagem, ministro de Justiça, um período conturbado. Esse projeto ele é oferecido em 1935 e a comissão responsável pela redação é composta pelo Antônio Bento de Faria, pelo Plínio Casado, pelo Luiz Barbosa de Gama Cerqueira e pelo próprio Vicente Hall. É uma comissão aqui revisora, que eu vou poupar vocês de ler, mas 34, 35 já aparece aquela concepção social de direito. Porque quando eu tratei ontem dos discursos do Francisco Campos, essa ideia da democracia social substancial já estava presente, na década de 30. E esse pensamento autoritário, ele não vai ser centralizado na figura de certos homens. Ela perpassa. Estamos falando em construção de subjetividade. E, portanto, ela vai perpassar todo esse período, né? Especialmente quando você tem um encargo de elaborar um código de processo penal brasileiro, que seria o primeiro. Então, na exposição de motivos do código, Giral Vicente Hall, o caráter social do direito domina hoje a consciência jurídica universal, encaminhando para novos rumos construtores. Os autores brasileiros já conheciam o que foi produzido na Itália. De novo, é um erro gravíssimo pensar que os nossos juristas eram completos imbecis, que não conheciam língua estrangeira ou que não conheciam o que se passava no mundo. Eles conheciam, existem opções políticas a serem feitas. A concepção publicística social, ela já aparecia aqui, e ela daria as coordenadas. Concepção publicística não fica com a Constituição, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aqui entra o que eu vou chamar de retórica do equilíbrio. A construção desses códigos é sempre feita, temos que aumentar a efetividade e a eficiência das proteções sociais, que se fazem através do processo penal. Um processo penal mais atuante. Proteger a coletividade. Mas isso não significa que nós ignoraremos as garantias individuais. É uma fórmula de compromisso. A lógica aqui que aparece, o efeito retórico do uso das garantias serve como um contrabalanceamento à postura social, que é uma postura que vem paulatinamente sendo incrementada desde o Código Austríaco, que passa pela escola Chiovenda, que forma toda uma geração de juristas numa concepção sistemática e que vai penetrar, portanto, definitivamente na estrutura dos códigos Rocco, que será mantida durante todo o período de discussão em torno das reformas italianas. E que aparece aqui. Não porque o Francisco Campos era o único intelectual que advogava essas ideias, mas porque o Francisco Campos talvez seja o expoente dentro de um quadro de formação de elite pensante no Brasil, de intelectualidade. E claro, por ele estar mais próximo do governo, ele vai ter uma importância fundamental, e você consegue, através do discurso do Francisco Campos, automaticamente presumir que era um discurso que era alimentado, fomentado e discutido naquele período. A retórica do equilíbrio não só vai aparecer no Código Hall, no projeto Hall, como vai ser também constante na exposição de motivos. Equilíbrio. O Astolfo Rezende, num livro chamado Nos Domínios da Criminologia, embora seja aquela velha criminologia bem
bem brasileira de um positivismo meio mal acabado, meio capenga, né? Meio tateante, esse sujeito vai dizer, olha, o Código Vicente Hall, ele vai ter 3 características. Na verdade é muito mais, mas ele tenta aqui enxergar como eixos fundamentais. Primeiro, restrições progressivas à competência do júri. Eu particularmente não sou um grande fã do júri, mas é preciso entender aqui que quem é que pela primeira vez na Itália vai produzir um discurso de supressão do júri? Os positivistas. Os positivistas. O discurso da supressão do júri vem pelos positivistas. E quem que dá o encargo? Então, o que acontece com o júri na Itália? Ele é substituído pelo escabinato. O sistema escabinato, que hoje é o sistema, inclusive, alemão, que é um órgão misto composto por juízes e jurados. Alguns acham que é melhor, mas pode ser pior. Pode verificar, não, mas tem a virtude do juiz controlando, e tem as vicissitudes do juiz controlando. Então, significa que seja melhor. Mas, a partir do positivismo, o fascismo vai acabar com o júri. Porque é o domínio do popular. Porque é preciso ter instituições fortes aqui. Então o júri é um alvo, claro, de toda a escola positiva. Basta vocês pegar a sociologia criminal do Ferri, vão encontrar isso. Se vocês pegar o criminologia do Rafael Garofalo, vão encontrar isso. O júri é um alvo e é substituído pelo escabinato. E aqui no Código Hall nós vamos ter claramente a perspectiva de supressão do júri, ou da restrição. Não chega a ser suprimido. Ele é violentamente amarrado. Esse Código Hall extinguia o inquérito policial, substituindo pelo juizado de instrução. Não, eu já vou avançar para isso, mas o que era o juizado de instrução? Mas é uma perspectiva diferente, que já se avizinhava numa proposta que acabava com algo que já vinha no Brasil há muito tempo. Que já, o inquérito já é o inquérito é tipicamente brasileiro. Né? E 3, o equilíbrio dos direitos da sociedade do acusado. Retórica do equilíbrio, que vai permear todos esses movimentos que eu havia trabalhado com vocês antes. Vocês não acham que o Rocco não vai dizer que é melhor para o acusado esse processo? O Leone não diz que ampliou as garantias? É uma forma de você garantir uma certa imunização retórica. Né? Não é um código lateral, é um código que está preocupado com todas as facetas. Né? É o garantismo integral. Né? Várias coisas integrais, né, nesse período, dentre eles o garantismo. Né? Garantismo orgânico, integral, light, tudo isso. Sim, porque, bom, depois eu começo a falar disso. É a perspectiva que teve um caso lá, infelizmente, do Rio Grande do Sul, várias coisas horríveis ainda do Rio Grande do Sul, muitas mesmo, mas o tal livro, Banho de Idolatria e não sei lá o que é mais. Festejado, né? Festejado, embora não saudoso. Publicado pela editora Armada. Ano que vem, né? Mas a base de um garantismo integral, ou sei lá, monocular, eu não entendo, não consigo me lembrar do nome tão artificial que eu não recordo. Que são criações artificiais, mas por quê? Porque o entendimento de que determinada questão é unilateral. Não tem que fazer dos dois lados. Como se o processo penal fosse algo realmente simétrico. Como se tivesse a falar de coisas iguais, de duas partes iguais. O processo penal é simétrico por natureza. Se no processo civil, nem mesmo o processo civil consegue ser essencialmente simétrico. Mas nesse código há um projeto interessante porque ele traz informações ou formações diferentes relativamente à construção do processo penal brasileiro, que é a do juizado de instrução, que tinha como prerrogativa, que tinha como ideia a coleta imediata da prova. O juizado de instrução servia para que a prova fosse coletada de maneira mais rápida.
Essa era a preocupação do Código Vicente Hall. Que essa prova fosse coletada perante o juiz. Suprimir o inquérito para que aqueles elementos que lá eram coligidos não fossem coletados de maneira afastada dos grilhões do contraditório. Essa era a preocupação que estava aqui. E uma terceira ainda era de simplificar a ação penal. Então é um código que, eu não vou dizer arrojado, não é isso, mas ele tinha bases um pouco diferentes dessa que veio a se tornar o nosso código de 40. O Astolfo presente, portanto, ele elenca 13 características. Eu elencaria aqui, não vou ler para vocês, são quase 20 características fundamentais desse código na sua instrução. Mas o anteprojeto do Código Vicente Hall está disponível em PDF. Então cheguem vocês às suas próprias conclusões. Esse código, ele é então formatado em 35, mas 37 tem um pequeno problema. Então vem uma nova Constituição democrática, a lá Francisco Campos. Por quê? São duas Francisco Campos. Veja lá, é democrática, porque democracia não se confunde com parlamentarismo. Então não há nenhum empecilho. Democracia social. O Código de 41, ele vai se inserir nessa lógica de uma concepção social, de uma concepção baseada na retórica do equilíbrio. Não vai se distinguir, porque de 35 para 40 é um espaço muito pequeno em termos de tempo para que nós tenhamos a substituição de uma determinada corrente de pensamento, que é majoritária, por outra. Esse período é o período do movimento tecnicista brasileiro, embora no Brasil nós não tenhamos um movimento que seja tocado como algo que fosse antitético relativamente ao positivismo. Nunca foram muito claras as rupturas. Nós não tivemos uma conferência de fulano de tal que agora inaugura um novo marco, como foi tratado no pensamento italiano. A lógica do Código de Processo Penal de 40 e vem reprisada pela exposição de motivos é de que nós tenhamos um Código de Processo Penal ancorado na expressão social do direito, seja lá o que isso for. Mas é quase... Ontem eu falei das fórmulas mágicas. Você não tem o que botar, você fala, não, é uma concepção social isso aqui. Social. Isso é um indicativo. O social aqui é uma concepção de privilégio ou hierarquização do público sobre o privado. Isso é o social. Não é à toa que o Francisco Campos, no Código de Processo Civil, ele nomina a concepção social, autoritária ou publicística como equivalentes semânticos. Equivalentes semânticos, porque ele é representado pelo outro. Então, assim, talvez um artigo que está publicado aqui pela revista de faculdade de Direito da USP, do professor Moacir Amaral de Santos, chamado Contra o Processo Penal Autoritário. Veja o que ele diz. Exposição de motivos do Código de Processo Penal de 40. Concepção publicística e autoritária são expressões equivalentes. Eu acrescentaria social também. Só que concepção social de direito não pode ser posterior à Constituição, como vários autores afirmam. A Constituição mudou agora, não é mais individualista, é social. Isso é fazer tábula rasa de toda a nossa doutrina, de toda a Constituição doutrinária brasileira. Quem é que faz parte dessa comissão? E aí a dificuldade inicial de ir atrás de quem era a composição e que escreveram esses caras sobre o Código de Processo Penal. Porque na Itália eu posso ir lá e verificar os debates parlamentares. Posso lá constatar o que diziam um, o que diziam outros. Por que esse dispositivo? Quais são as críticas ao dispositivo? Tudo está lá documentado. Agora, e no Brasil, se na Itália nós tivemos uma lei delegada em branco,
façam o que vocês quiserem, certo? No Brasil não tem parlamento para nós poder fazer a gente poder fazer debate. O Getúlio Vargas, quando nomina o ministro Francisco Campos, então, para o cargo, e o Francisco Campos vai fazer a nominata dessa comissão, né, os convites. Lembrando a vocês, qual é das críticas que o Francisco Campos fazia ao parlamento? Olha, o parlamento perdeu suas funções. O parlamento perde as suas funções quando aqueles direitos mais elementares que fazem parte da discussão político-civil, eles não são mais necessários. Quando nós temos as condições contemporâneas, o parlamento perde o sentido porque não há mais nada o que debater. O que nós temos agora é gestão técnica. Ou seja, o Francisco Campos pensava que as decisões políticas não podem ser tomadas no parlamento por faltar ao parlamento elementos de decisão técnica. Veja lá, o parlamento não tem condição de elaborar um orçamento, porque falta a eles condições específicas e técnicas de elaboração dessas leis. O que faz o Francisco Campos, então? Ora, um código só pode ser feito por peritos, por especialistas. Na lógica da democracia que ele já havia anunciado em outros textos. Então, a comissão é composta pelo Narcélio de Queiroz, pelo Cândido Mendes de Almeida, pelo Roberto Vieira Braga, pelo Roberto Lira e pelo Nelson Grier. E esses autores, que foram autores que produziram e que provocam vários impactos na nossa doutrina, porque eles vão ser referendados como marcos de constituição do saber processual e penal brasileiro. Não, eu odeio essa expressão, mas lá, Nelson Grier, o príncipe dos penalistas. O Drácula também era príncipe. É uma coisa boa. Um empalador. A comissão reformadora ainda, ela tinha participação de revisores. Então aparece aqui também o Florencio de Abreu, que é um dos caras atuantes no Rio Grande do Sul, né, que foi determinante na confecção do Código de Processo Penal rio-grandense, que é uma droga. Foi uma droga. Né? A comissão, e a exemplo da Itália, o Código de Processo Penal só foi produzido depois do Código Penal. Vocês conseguem entender por que tem regulação de ação penal no Código Penal e no processo penal ao mesmo tempo. Tem nos dois. A ação penal é regulada em ambos. Porque se dispunha sobre a ação penal no Código Penal e depois ainda se fez de novo, se legislou de novo sobre a ação penal. Os técnicos, portanto, foram os responsáveis pela elaboração. Notando que não é parlamento. Então, uma das nossas críticas comuns à nossa legislação ruim, que a gente atribuiu ao parlamento, caso de substituição pelos técnicos, não foi muito mais feliz. E continuamos com um diploma autoritário. Um argumento, né? Não, se fosse por peritos, né, depende do perito. Depende de quem vai, do qual é o compromisso que você tem na elaboração de um código. Veja só, o Código de Processo Civil, precisamente 40. Perspectivas, as perspectivas. Primeiramente, um processo como instrumento de dominação social. Veja que bacana. Isso é jurisdição como poder. Se a jurisdição é poder, o processo é dominação. Recomendo a leitura do que escreve o cara professor Cândido Rangel de Dinamarca sobre jurisdição como poder. Porque essas ideias não vão estar descoladas. Muito embora com outro enfoque, uma outra perspectiva, talvez com outras percepções. Mas ela não está descolada disso. Mesmo que seja uma tese posterior à Constituição. Processo como instrumento de dominação política. Segundo, eu havia tratado disso a partir da exposição de motivos do Francisco Campos. Transformação, substituição de uma concepção duelística, agonística ou liberal individualizante de processo penal assentada no princípio dispositivo, ou seja, que as partes é que tocam o processo, por outra, chamada concepção autoritária, social ou publicística, na qual
se as partes já não têm poder de gestão integral do processo, alguém vai ter. O juiz. O juiz vai ter o encargo de ser o representante do Estado dentro do processo. Um agente estatal. Terceiro, isso vai garantir um sentido popular no novo sistema. Enfim, seja lá como for, não vamos perder tempo tentando explicar o inexplicável. Não tem nada de popular isso aqui. 4. Restauração da autoridade e do caráter popular do Estado através do processo, em que a justiça é o Estado e o Estado é a justiça. Vai dizer, né? É hegeliano e pior ainda, é do Gentili. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Tudo dentro do processo, nada fora do processo. Uma concepção totalizante de processo. Civil. Mas é um civil. Então você imagina que os caras pensam no penal. Isso é o civil. Não é mais tranquilo, mais largo. Justiça é o Estado e o Estado é a justiça. Exposição de motivos do CPC de 40. Quinta questão. É a quinta. Aliás, antes de avançar para a quinta. Restauração da autoridade. Não é uma frase isolada, perdida. Essa frase aqui, a restauração da autoridade, está no código, na exposição de motivos do Código de 40 italiano. Veja que o Código de Processo Civil italiano foi de 40 tanto no Brasil quanto aqui. O Código de Processo Civil demorou muito mais na Itália. Foram 3 projetos de código até chegar no Código Calamandrei, que foi o aprovado, né, pela proximidade da relação dele com o Dino Grande, ministro da Justiça. Mas esse Código de Processo Civil italiano, ele vai trazer na exposição de motivos, que é assinada pelo Dino Grande, mas foi feita pelo Calamandrei, reforçar objetivos, reforçar a autoridade do juiz, através da supressão do princípio dispositivo. Poderes instrutórios. Aí não é possível aceitar, como faz o Tarufo, dizendo que não existe nenhuma relação de processo, não há provas, não há comprovações das relações entre política e processo. O Tarufo descreve isso naquela coletânea chamada Uma Simples Verdade. Isso não pode ser levado a sério. Ou bem, tem que ser levado a sério e combatida, né? Quem faz isso demonstra claramente, eu chamar a atenção para esse autor, o Giovanni Carello. Ele tem um artigo bem interessante chamado 4 juristas para uma ação má. Ele vai trabalhar a colaboração de Enrico Redente, Francesco Carinucci, Pedro Calamandrei e... eu não me recordo quem mais. Mas na elaboração da legislação fascista. E o Tarufo vai escrever, o Tarufo e o Liebman, especialmente o Liebman, vai fazer uma resenha forte, um artigo forte contra o Tarello, chamado Historiografia Jurídica Manipulada. Esses autores que foram alunos de outros professores que de alguma maneira contribuíram ou estavam integrados nas discussões do período fascista, vão defender os seus professores até o fim. Então isso explica em algum momento como as reformas não avançaram, trancadas, como o revisionismo histórico ele aparece como uma espécie de praga a ser combatida. Nunca foram isso. Então é sempre um desafio, que isso incomoda muita gente, você começar a fazer a revisão historiográfica. O juiz controla a direção do processo. A direção do processo é dada pelo juiz. Concepção publicística de processo amparada no pensamento de Chiovenda. Eu havia dito, realmente, a concepção publicística na Itália nasce a partir da importação de algum pensamento tedesco para a Itália pelo Chiovenda. Só que a concepção publicística do Chiovenda era qualquer coisa menos aquela do Código de 40. Não era aquela. Há uma explicação, eu vou fazer uma remissão para não entrar em maiores detalhes, se der tempo eu volto, vamos ver como é que vai, mas que é da biografia sobre o Calamandrei, do Franco Cipriani, em que
o Calamandrei ele faz algumas críticas muito irônicas e informais sobre o Kiovenda, dentre elas a modificação. Como é o Calamandrei que escreve o Código de Processo Civil, mas ele não assina. Como é que descobriram isso? Encontraram os rascunhos. E ele vai atribuir ao Kiovenda. O Cipriani pensa que isso poderia ser inclusive uma espécie de vingança contra o Kiovenda, atribuir a paternidade de um código que era tudo menos aquilo que ele defendeu. Mas a concepção publicística de processo, quando entra no Brasil, veja, entra pela influência do Kiovenda. Mas quem é que disse isso? Foi o Calamandrei. Então, quem escreveu conhecia a exposição de motivos do Código Italiano. Então, Francisco Campos conhecia a exposição de motivos do Código de Processo Civil Italiano, porque reproduz essa informação que não é uma informação compartilhada pelos processualistas italianos. Quem faz isso é o Calamandrei. Concepção publicística daquela maneira, do reforço de autoridade. Várias expressões da exposição de motivos do CPC nosso, de 40, são retiradas de lá. Papel do juiz na produção da prova, isso é fundamental. Fundamental para o CPC. Redução das ações é uma forma única, um único modelo de ação. Abolição de recursos contra despachos interlocutórios. Redução das nulidades. A adoção de um sistema baseado na oralidade. Uma oralidade que não era a quiovendiana. Uma oralidade mitigada. Uma oralidade tão deformada que não é mais oralidade. E quando faz o Manzini? Olha, oralidade é retificar aqueles elementos que eram produzidos na outra fase. Isso não é oralidade. Isso não é oralidade. A oralidade está ligada à produção originária do conhecimento. E mais, concentração e identidade do juiz. Então você catalisa tantos poderes nas mãos do juiz, que de fato ele é uma espécie de senhor do processo. Isso vai trazer à tona, de novo, falando nessa expressão, uma constituição de uma certa subjetividade em torno da doutrina e da dogmática produzida, né, e que toca na figura do juiz como uma figura preponderante. Então dá para se dizer aqui no Brasil que nós tivemos o advento da nossa civilística penal, que o pensamento tecnicista, o próprio Nelson Hungria vai ter um artigo sobre tecnicismo. A civilística processual penal no Brasil vai ser o campo que vai permitir essa construção do nosso código. Porque, volto a dizer, não é uma construção desprovida de qualquer articulação teórica. Isso não é uma codificação fuzzy, né? Não é um negócio que vem de uma mesclagem de elementos. Ela é pensada, ela é interpretada, ela tem diretrizes. Você pode dizer que não é algo adequado, mas não que é algo completamente fora de uma organização. A organização teve a inspiração. Veja o que diz o professor Ricardo Sontag nesse texto que eu mencionei antes, chamado Código e Técnica da Reforma Penal Brasileira de 40. É uma dissertação de mestrado, portanto disponível em PDF. O Sontag diz que o tecnicismo é que articula a noção do código como objeto técnico. Código, especialistas e o auditório é a discussão técnica. Especialistas exclusivamente juristas, que afastam qualquer discussão que possa implicar algum tipo de repercussão popular. Apesar do código ser popular, ele é antipopular em sua matriz. Vamos dizer, uma enunciação, não, é a petição de princípio aqui. Se a gente tomar em consideração a influência, não só a influência na formação das ideias, mas como em algum momento essas ideias elas acabam servindo para serem usadas em algum momento. Não estou falando aqui, vou falar de uma constituição progressiva, de todas essas categorias, mas muitas vezes, ontem eu falei do procurador que, né, um parecer citando o mestre Francisco Campos, né? Vamos de novo, né? Que é não vou citar a Câmara, TJ Rio Grande do Sul, de onde provém várias ideias subterrâneas
Vamos dizer outra coisa.